Boa tarde, tudo bem com vocês? Bom, alguns de vocês devem estar se perguntando, e o Salum? O Salum não pôde participar desse evento e ele me nomeou com essa responsabilidade de fazer a cerimônia no lugar dele. E é com grande satisfação. Bom, eu vou me apresentar porque alguns de vocês não me conhecem. Eu sou Lupercio, me chamo Lupercio. Meu apelido no mercado segurador é Lupa, então fiquem à vontade de me chamar de Lupa. E eu faço parte da diretoria time Marcos Kobayashi, da Tokio Marine, seguro de pessoas. E é uma grande satisfação estar nesse posto hoje, falando com todos vocês, muitos amigos de mercado que eu não revia há um tempo, e fico muito grato por isso, amigos de trabalho, amigos da vida. E é com grande satisfação que agradecemos a presença de todos vocês em mais esse evento de grande valia para o mercado segurador. E o evento hoje, ele marca um momento muito importante para o CVG, porque ontem a entidade completou seus 45 anos de existência, né? Fundada em 25 de maio de 1981. E é uma trajetória construída com muitos profissionais, parceiros e entidades que acreditam na proteção, no conhecimento e no fortalecimento do nosso mercado, né? Aproveitando uma deixa, eu gostaria também de parabenizar pelo aniversário de ontem a jornalista Thaís Rucco. Ela está aí? E Thaís, eu vou te confessar uma coisa, aqui tem um geminiano também que fez aniversário na data de ontem. Então somos do mesmo dia da fundação do CVG. No mês de maio também, né, Lu? A gente tem alguns aniversariantes. No dia 1º de maio, a Opipari completou 37 anos. Elinho, parabéns. Parabéns pela contribuição aí no nosso mercado segurador. Elinho, Elião, leve os nossos cumprimentos lá, tá bom? E também a Delfos, 59 anos de vida, completados... Aonde? A Elizabeth. Elizabeth, nossos parabéns. Foi dia 10 de maio, né? Nossos parabéns, viu? Muito obrigado. E essa celebração, na verdade, ela traz uma novidade, vocês vão notar, que a gente está propondo um formato diferente, né? Neste momento, nós não serviremos o almoço junto com as palestras dos executivos de mercado, tá? A gente está testando um novo modelo, que aí a gente consegue proporcionar mais atenção aos palestrantes, ao assunto decorrido, né? E em seguida a gente vai ter um momento mais amplo de confraternização, onde a gente vai fazer o nosso networking, rever os amigos e bater um papo, tá bom? Então, neste momento, não serviremos o almoço, tá bom? É o novo formato que a gente está testando, tá? Eu quero aproveitar também, neste momento, antes de passar a palavra para o nosso presidente, eu gostaria de registrar os nossos agradecimentos à presença de autoridades e representantes de entidades que nos prestigiam nesta manhã. A Sônia Amarra, presidente do Clube de Vinigrupo do Rio de Janeiro. Obrigado, Soninha. João Paulo de Mello, presidente do CSP de Minas Gerais. Fernando Simões, diretor do Sindseg de São Paulo. Álvaro Fonseca, mentor do Clube dos Corretores de São Paulo. Roberto Gonçalves, meu amigo Robertinho, presidente do Clube dos Corretores do ABC. Elias Nogueira, mentor do Clube dos Corretores de Osasco e região. Valdemir Simões, presidente do Clube dos Corretores da Mata Atlântica. Augusto Esteves, presidente da União dos Corretores de Seguros. Jorge Teixeira Barbosa, presidente da Câmara Cor. Ricardo Montenegro não pôde estar presente, mas aqui nós temos o vice, nosso querido Milton. Milton, vice-presidente da Conseg de São Paulo. Rodrigo Matos, superintendente regional da Escola
de Negócios e Seguros. E Ricardo Tarantello, diretor do Instituto Minha Vida Protegida. Gostaríamos também de cumprimentar a todos os conselheiros e fundadores do CVG São Paulo, na pessoa do nosso querido fundador e conselheiro Paulo Meinberg. E de uma forma muito especial também, estender esse agradecimento à imprensa especializada de seguros, que mais uma vez prestigia esse evento, acredita muito no CVG e contribui diariamente para o fortalecimento e a valorização do nosso setor. Então, antes de passar a palavra para o nosso presidente, sejam muito bem-vindos e tenham um excelente evento. Obrigado. Eu tenho que abaixar bastante o microfone aqui, né, Lupa? Que a altura é um pouco desigual aqui entre a gente. Bem, pessoal, muito bom dia a todos vocês. Acho que nem noite nem dia, né? Boa tarde a todos vocês. É um prazer estar aqui, é um prazer recebê-lo, uma honra recebê-los. Casa cheia, se sintam privilegiados. Houve até discussões internas aqui, a gente queria convidar mais pessoas, eu e o Lupa, mas a Lúcia, com todo o cuidado dela, realmente a gente não conseguiria fazer um evento que atendesse bem a todos vocês de uma proporção bem maior do que a gente de fato consegue, né, Lúcia? Pelo menos por enquanto. A gente conseguiria tranquilamente triplicar, quadruplicar esse número de pessoas que aqui estão. Mas a valorização do CVG é essa, é a gente ter aqui pessoas que realmente queiram e querem contribuir com o mercado de vida e previdência, de benefícios para o mercado nacional e, quiçá, lógico, para o mercado paulista. Então, muito obrigado pela presença de cada um de vocês aqui. A gente procurou também fazer um evento com 4 palestrantes, quase desconhecidos, né? A gente queria falar aqui o currículo de cada um, os 4 me falaram, não precisa de currículo, vamos fazer um negócio mais rápido, muito mais interativo, então não vou citar o currículo de nenhum deles, só vou convidá-los aqui para frente já, para que eles sim sejam as estrelas da tarde e falem aqui com todos nós sobre principalmente seguros de vida, tá bom? Então, começo aqui convidando Bernardo, presidente da Bradesco Vida e Previdência. Em sequência, eu convido o presidente do Sincor de São Paulo, o seu Boris Ber. Na sequência, convido aqui nosso colega, também representante no passado aqui do CVG, que também me convenceu a estar aqui hoje, meu amigo Marcos Kobayashi, da Tóquio. E nosso último, não menos importante representante, muito obrigado pela presença, Ricardo Teixeira, presidente da Centauro Seguradora. Obrigado, Ricardo. Bom, então vamos nos sentar e começar para a gente... Tem horário certo, como o Lupa disse, a gente quer ter... o tempo aqui aproximadamente vai ser de 1 hora, 55 minutos. Nós abriremos a perguntas também do público. Tem algumas já pré-estabelecidas que nós fizemos, um conjunto lá do CVG. E tem um QR Code, logo ele aparece aqui na tela, né, Lúcia? Que vocês podem mandar, por favor, pelo QR Code, por WhatsApp, que aí o Lupa vai depois me mandar aqui, eu leio pelo celular. Então, se eu estiver olhando ao celular, não é outra coisa, é simplesmente a pergunta que vocês vão me mandar, tá bom? Muito obrigado. Então, inicio aqui, só um minutinho. Bom, a nossa ideia inicial é que a gente traga para todos vocês, também entre nós aqui, tentarmos descobrir o porquê que o corretor massificado, principalmente aquele especialista em seguros de automóveis, não coloca mais em sua carteira o seguro de vida. Às vezes a gente percebe que, inclusive, até reativo na venda de algum seguro de vida. E todos nós queremos, de todas as seguradoras aqui presentes, assessorias que aqui estão, e até alguns corretores,
descobrir determinado motivo que a gente hoje não tem essa demanda muito maior do que poderia ser. Um seguro tão nobre, uma cobertura tão ampla, que protege a família e, claro, o próprio segurado também em vida, que tem mudado muito o nosso conceito de seguros de vida. Mas eu não vou palestrar, são os demais. Eu vou abrir aqui, então, para cada um dos 4, eles vão falar por alguns minutos sobre esse tema, e depois a gente volta aqui com algumas perguntas, então, pré-estabelecidas. Eu inicio e a gente vai na sequência aqui, então, gente, só que de lá para cá, a gente começa pelo Koba. E o Koba, se você puder iniciar conosco, por favor. Depois o Ricardo, Boris e o Bernardo. Obrigado, Lúcia. Mundinho, a Lúcia sempre cuidadosa, né? Cuidando de tudo, olhando cada detalhe. E eu estava brincando na mesa que a gente já percebeu, quem manda é ela. Gente, bom dia, boa tarde, né? Boa tarde a todos. Prazer participar dessa mesa. Prazer reencontrar grandes amigos. Através da pessoa do Mundinho, parabenizar o CVG pelos 45 anos. 45 anos de muitas histórias, de uma jornada longa, de dificuldades de mercado, mas que hoje a gente comemora uma liderança de arrecadação desse setor de seguro de pessoas, né? Dizer para você, Mundinho, que quando eu te convidei, né, tinha mais gente envolvida nisso, né? Então, Silas, Batistucci, tem uma galera aí que fez. Então, a responsabilidade não é só minha não, tá? Mas é muito bacana, né, Mundinho, o Batistucci? Porque ele está fazendo um belíssimo trabalho. E vamos direto ao ponto. Até 2 anos atrás, eu vinha trabalhando exclusivamente pela carteira de vida, pela Toque Marine, né? Então foi de 2014 até o final de 2023. E a partir de 2023, eu passei a cuidar também dos demais produtos da companhia, tá? E o que eu acho muito interessante, de um lado, oportunidades, do outro lado, as nossas necessidades, dificuldades e possibilidades de negócio. E aí eu quero começar com um dado lá da Tóquio, né? Quando nós iniciamos a jornada lá em 2014, nós tínhamos uma carteira de aproximadamente 1.000 e tantos corretores, 2.000 corretores, produzindo, tendo alguma apólice de vida. Passado alguns anos, e aí eu vou pular pelo espaço, né, pelo tempo, a gente chega hoje a mais 2/3 da carteira de corretores da Tóquio, corretores ativos na companhia, com produção. Até o mês de março era 66,9%, e nós batemos 67% dos corretores com apólices de vida. Eu sei que aqui o fórum é massificado, mas eu entendo que o seguro de vida, ele tem que ser amplamente discutido, ainda que seja nos setores obrigatórios, como as convenções coletivas, a parte de vida em grupo, que acho que o Ricardo vai poder falar muito aqui também. Então, a gente tem possibilidades, portas abertas, a partir dessas demandas de seguros pessoa jurídica, de seguros obrigatórios, discutir valores, discutir capitais, discutir relevância, né? E quando eu falo de 67%, é um número que nem nós imaginávamos lá no início da jornada. Por quê? Porque a gente imaginava trabalhar com corretores especialistas de vida, e a gente foi mudando um pouco esse conceito, foi descobrindo algumas coisas diferentes, né? Como uma companhia multiprodutos, né? Uma companhia que tem mais de 90 produtos no portfólio, o que foi vital para a gente? A jornada do Vida Individual, ela iniciou conosco por corretores de automóvel, né? A gente, obviamente, os corretores especialistas, o primeiro momento deixa eu dar uma olhada aqui que a Tóquio está fazendo, né? Vou trabalhar lá com a MAG, vou trabalhar com a Icatu e outras tantas companhias, né? E aí nós, né, Bernardo, Bradesco, Tóquio, que trabalham com vários produtos, a gente, no momento do lançamento do individual, a gente olhou muito para o corretor especialista, mas a gente começou a evoluir, crescer, performar nos corretores de demais ramos, né?
Então, eu sei que tem uma dificuldade muito grande, mas eu quero aqui documentar para vocês, relatar para vocês que tem um caminho, né? E esse caminho da Tóquio já apresenta 67% dos corretores da nossa base produtivos. Aí nós vamos discutir outra coisa, mas é produtivo quanto? O cara vendeu um seguro viagem, um AP, um vida individual para a família, para o vizinho, não importa, é o início da jornada. E a gente faz um processo em cima disso. Eu vou olhar os corretores que vendem um negócio, vou passar a olhar para 2, vou olhar para 10, eu vou falar de um Green Vida Brasil, que é uma ação comercial, mas eu sempre disse, desde a primeira edição do Green, aqui a intenção não é a gente vender, não é, o intuito do Green Vida é a conscientização, é o aculturamento, é proporcionar essa visão para o corretor de seguros da oferta, né? Alguns fazem oferta, muito bem, alguns têm receio de fazer oferta, e aí por isso nós, no mercado, estamos aqui para dar essa tranquilidade, essa segurança, essa capacitação. Numa outra vertente, tem corretores que já começam um processo de venda, né, de maneira mais recorrente, e a gente hoje na Tóquio tem um movimento para buscar as vendas recorrentes. Olhar para aquele corretor de 5 negócios e fazer com que ele produza mais. Mas não produza porque é uma obrigação, porque é uma meta, mas porque realmente ele esteja conscientizado da importância da proteção. Proteção pessoal, financeira, familiar, e aí meu jabazinho, porque agora eu vendo os outros ramos, patrimonial também, né? Dessa forma, e com esses primeiros dados, né, essa informação de dentro da companhia, é dizer que eu sou muito otimista, né? Enquanto a gente vê, a gente estava na mesa agora, né? Marcelo estava comentando, a gente tem talvez 5, 7, depende da ótica, 10% da população com apólice de seguro de vida individual. Numa outra ponta, a gente deve chegar em 20%, né, olhando, né, 22%. Então, eu costumo dizer o seguinte, você olha para o residencial, olha para o automóvel, olha para o próprio vida, a gente vai orbitar em 20 e tantos por cento. 18 para lá, 22 para cá, mas são sempre os mesmos números. Isso tem a ver muito com conscientização, com economia, né? Mas aí, Mundinho, o que eu acho que vale muito a pena para todos nós é que tem um mercado gigante, que já cresceu bastante, a gente já evoluiu, a gente tem um caminho muito forte e nossa geração vem pavimentando isso para a gente talvez conseguir atingir números internacionais, números japoneses, números americanos, né? Mas, de novo, isso também tem a ver com a economia, então a gente vai passar por um processo difícil de aquisição quando a gente mostra para os nossos clientes, para a sociedade, as escolhas, né? E para fechar, eu nem sei como é que eu estou de tempo, né? Mas sei que é corrido, e aí por isso não quero me estender muito. Normalmente, quando a gente vai conversar com os amigos, é o seguro, né, Ricardo? Do carro, não é o automóvel, né? Eu vou fazer o seguro do meu carro, eu vou fazer o seguro da minha casa, aí lá depois o saúde, lá depois ele vai pensar no vida, né? Mas eu também, otimista, vejo hoje um mercado de, por exemplo, redes sociais, que vocês veem muita abordagem sobre a importância do seguro de vida. Antes, seguro de vida era um negócio meio complicado para falar, todo mundo ficava cheio de dedos para comentar sobre uma cobertura de morte, mas a gente começou a desmistificar tudo isso através das coberturas em vida, através de serviços, vários serviços extremamente relevantes e que contribuem para o crescimento, né? Senão o próprio seguro de automóvel não teria assistência 24 horas, né? Roubo e furto, colisão, né? O Vida foi por esse caminho também. As próprias coberturas, né, em vida, como invalidez, doenças graves, diárias de incapacidade e tantas outras. Então, eu falo, por mais que a gente tenha que discutir ainda esse crescimento, a gente tem um mar de possibilidades para trabalhar em seguro de vida, né? E com essa casa cheia, Mundinho, dizer que tem oportunidade para todo mundo, viu, Jarbas? Né? Não precisa subir preço, não precisa piorar a subscrição,
Isso aí, tanto a Porto como a TOC, a gente vai trabalhar em conjunto aí para ter um mercado cada vez mais pujante, mais promissor e de mais pessoas protegidas, tá bom? Obrigado, Koba. Só mandar um abraço. O Montenegro chegou aí com a gente, da Conseg. Obrigado, Montenegro, pela presença aí com a gente. E também queria aqui, eu esqueci, Ricardo, era quando eu te convidasse, parabenizar a empresa também. A Centauro fez, dia 18 de maio, 34 anos de vida. Então, parabéns aí para vocês. Obrigado, também, muito todos obrigado. Para toda a sua turma. Obrigado. É com você agora. Puxando um gancho, primeiro agradecendo a presença de todos, em nome do Mundinho também agradecendo o convite de estar aqui hoje, um baita prazer, a gente, aos nossos 34 desseguradores, está acompanhando o CVG São Paulo desde seu início, praticamente, porque aí eu vou contar depois o preâmbulo da minha história, já que não falamos em currículo, né, Mundinho? Então, para nós é um prazer muito grande estar aqui com vocês, falando sobre um assunto que, para nós, isso aqui é o nosso dia a dia, né? Então, eu tenho que contar um pouco, já que não falamos do currículo, tenho que contar um pouco as minhas passagens, porque eu fui de lá, depois vim para cá, e nessas passagens tem fatores muito importantes e que são decorrentes, que vão cair muito em sintonia com o que nós vamos discutir hoje. O Boris sabe disso, eu fui corretor mais tempo do que eu já sou um segurador. Tá? Então, eu sou velho assim, eu sei, você sabe disso. Tá? Então, veja, como é que é a história do sujeito como eu, que aos 16 anos de idade comecei a trabalhar em seguros, decorrente de um fato inesperado, meu pai faleceu, minha mãe assumiu uma corretora de seguros, essa corretora de seguros, 99,9% dela, nos anos 70, era benefícios, não era uma coisa normal, concorda? Tinha automóvel, property, benefícios não era normal. Eu, aquela cabeça de guri, disse, não, eu vou fazer o seguinte, eu vou trabalhar aqui de office boy, mas vou para a faculdade, vou fazer engenharia e vou fazer uma mega corretora de property. E olha, cheguei muito próximo desse destino, só não cheguei ao topo desse destino, porque no meio do caminho o engenheiro sabe fazer conta. E cheguei à conta e a conclusão seguinte, lá ganhava dinheiro, aqui trabalhava. Tá? E aí disse, não, pera lá, deixa essa corretora de property aí para o meu filho, para alguém, eu vou tocar o nosso negócio de benefícios. E aí desenvolvemos uma operação muito forte em vida, saúde. A Centauro, há 34 anos, quando foi fundada, ela foi fundada como uma seguradora de vida e saúde, porque naquele momento podíamos ser as duas equações no CNPJ, e isso em 98, com a mudança da regulamentação de saúde, a gente teve que fazer uma opção, e uma opção arrojadíssima, né? 5% da operação nossa era vida e acidentes pessoais, e 95% era vida, era saúde. Para onde fomos? Para vida e acidentes pessoais. Já desde então acreditávamos como nunca que esse mercado aqui é um mercado único, é o mercado a desbravar, é o mercado onde a gente tem espaço e mar azul para navegar para qualquer um dos sentidos. Seja o massificado, seja o individual, seja produtos de acordos sindicais. Então, eu continuo dizendo, ainda temos muito que fazer em qualquer um dos sentidos. O Bernardo estava comigo aqui, só que como eu sou purista vida e AP, ele tem que dividir com a Previdência lá, né? Então, nós, nosso encontro agora do final do ano, na FENAPREV, a grande discussão é como tornar o seguro de vida mais acessível, quer dizer, como o Gustavo do CQCE chamaria, como tornar o seguro mais sexy, né? O nosso seguro realmente, enquanto a gente falava, Marcos, de morte e invalidez, ele não era nada sexy. Depois que a gente mudou um pouco o nosso discurso, a gente, logicamente, começou a abordar um mundo um pouco diferente. E eu aí tive uma terceira fase, uma fase em que a gente se associou a um grupo americano que, para minha surpresa, era muito mais travado do que eu. Eu moro num país de CNPJs, de MEIs, de pequenas empresas, e, de repente, os nossos sócios, com 110 anos de história, dizem, olha, vocês têm que parar de vender seguro para empresas, vocês têm que vender seguro para pessoas. Nosso produto é um produto individual.
tivemos que repactuar todo o nosso entendimento e toda a nossa análise, tivemos que mudar o nosso canal de distribuição, tivemos que mudar a cabeça do pessoal de área técnica, tivemos que mudar a cabeça criar uma área de underwriting que no outro lá não precisava, porque quando a proposta chegava assinada, estava tudo resolvido. Aqui, quando a proposta chega assinada, só começa, né? Então, veja, uma mudança, assim, estrutural muito forte. E aí, para nossa surpresa, nos anos, na nossa pandemia, como eu brinco, né, que em 2021, o High National, que era uma mútua, se desmutualiza, se torna uma capital company e é vendida por um grupo canadense, e esse grupo canadense tem uma visão muito mais ampla. E a primeira reunião por que a gente não vende seguro para empresas? Bom, e disseram para não vender. Não, o Brasil é um país de empresas, o Brasil é isso, né? Então, veja, eu acho que nós vamos abordar hoje aqui um tópico muito importante e fundamental para que a gente torne o seguro mais amplo, para que a gente crie uma educação financeira, direta ou indiretamente, acessível ao nosso cliente, para que ele aprenda que seguro de vida não é aquele que precisa morrer ou ficar inválido. Então, eu acho que nós temos muita coisa que discutir. Esse novo momento que a gente toma, eu fiz questão lá do meu time, lá está participando de todos os pilares nossos. A FENAPREV criou pilares de trabalho focado em como é que a gente faz isso acontecer, e acho que eu e o Bernardo podemos aí falar um pouco depois aí na sequência sobre isso. Então, eu só quero colocar para vocês o seguinte: falaram sobre um assunto que vocês sabem que me cria uma chama aqui, e se deixar o microfone eu vou falando. Então, 8 minutos, Anderson, por favor, caça a palavra. Olha, foi quase que pontual, faltou alguns segundos. Muito obrigado, Ricardo. Passo agora então para o Boris. A gente fez questão sempre, todo evento, a gente quer trazer, claro, os seguradores, também o representante dos corretores. A gente queria trazer um outro também aqui para ficar junto conosco, mas aí a gente pensou em 1 hora. Para todos que gostam de falar, não daria tempo, então ficamos em 4 aqui mesmo. Vai lá, Boris. Esses 30 segundos ainda não desconta de mim. Bom, boa tarde a todos aí, aqueles que eu não tive o prazer de cumprimentar. Agradeço, Mundinho, o convite, e eu vou ser bastante objetivo e breve. Para quem não sabe, eu revelei isso outro dia, não por vergonha, muito pelo contrário. Eu comecei no seguro de vida há muito tempo atrás, fazendo agenciamento em porta de fábrica. A gente conseguia uma oportunidade, a gente pegava a fichinha, abria o porta-mala do Fusquinha, tinha tudo lá, mostrava que o cara podia ir com a carteirinha do seguro, plastificada no cinema, no teatro, no jogo do Corinthians, a gente falava tudo isso, não é nenhum preconceito. Então, é uma coisa que sempre foi super importante para mim. Mas eu queria ser um pouco autocrítico e também chamar a atenção dos corretores que ainda não surfam nessa onda como poderiam surfar. Nós tivemos rapidamente a pandemia dá uma alavancada, todo mundo falando de morte, de necessidade. Começaram alguns produtos colocando até o seguro de vida dos funcionários da residência cobrindo, e aquilo deu uma alavancadinha, mas depois parou. Se eu tiver que dar uma nota na minha corretora, eu vou dar uma nota 5,5 da atuação daquela que eu gostaria, porque funcionário, treinamento, enfim. Kobayashi é um dos pioneiros de fazer aquelas campanhas que a gente quer matar os comerciais quando vem, que a gente tem que vender ou vender, mas de qualquer forma isso é uma grande contribuição, porque ele faz realmente um alerta. Não é a solução, você sabe muito bem disso, serviu para você mostrar os números para o Ferrara bonito, mas a produção, o resultado dos valores poderiam ser maior. Nós já tivemos outras experiências, a Porto tinha, acho que é o 1.500, o Vida lá atrás, acho que você não estava nem na Porto ainda, Jarbas, mas elas são tímidas. E o que a gente está vivendo hoje, né? Primeiro, nós estamos tendo aí uma concorrência, nós corretores, de novos personagens, muito mais especializados do que a gente, que estão chamando o seguro de vida, e com todas essas transformações, de proteção financeira. Está aqui o Tarantello, fez um evento espetacular há pouco tempo atrás, parabéns mais uma vez, Tarantello, e eu fiquei alucinado com a qualidade das pessoas que falaram lá, não estou me incluindo nessa, né? Mas pessoas muito preparadas, muito mais preparadas do que nós, corretores tradicionais.
A gente foi criado, não morreu, ficou inválido, lá está se falando de outras coisas, das coberturas em vida, etc. e tal, e tem aqui vários professores dessa matéria, e nós temos que, sim ou sim, embarcar nessa questão. Isso precisa de um certo investimento, treinar funcionário, mudar a nossa mentalidade. Está aqui a Letícia também, que pode dar uma mão muito grande, que é o nosso próximo desafio, que é a inteligência artificial. A inteligência artificial, todo mundo está perguntando se morre, se não morre, se acaba com o corretor. Não, vai acabar com o corretor que não usar a inteligência artificial e ponto. Mas nós não podemos mais não nos atentar a essa nova maneira de vender. Esse pessoal que hoje está vendendo proteção financeira ou está vendendo para alguns grupos, daqui a pouco vai querer vender o automóvel, vai querer vender o residente, daqui a pouco não. É que eles acham que é mais rentável e mais objetivamente melhor vender o seguro de vida, porque nós deixamos esse vácuo. Então, posso não estar sendo simpático aos colegas corretores aqui, aos presidentes das entidades, mas é a verdade. E é uma tarefa que não depende só do Boris da Asteca, depende da Conseg, depende dos clubes, depende de todo mundo que está aqui. Nós temos que incentivar essa conversa, até porque ela é extremamente rentável. É uma receita recorrente por muito tempo. E eu vejo corretores oferecerem o seguro saúde da empresa e sequer entregar uma proposta de vida em grupo da empresa. Não faz sentido. Faltam produtos para agregar o seguro de vida? Claro que faltam, isso a gente pode fazer a qualquer momento, mas o que está na nossa frente nós temos que abraçar. Nós temos que trazer essa mensagem para o dono da empresa, que se faltar um funcionário, se ele não tiver um seguro correspondente, vai sobrar para ele. No condomínio a gente resolveu, mais ou menos, coloca a cobertura de vida, tal, o síndico se apavora, ele paga, mas não é isso. É uma cultura do seguro realmente. É a vontade de a gente realmente proteger os nossos clientes. Na verdade, é uma forma de justificar a confiança que a gente recebeu. Um segurado, quando entrega um property para a gente, 30, 40, 50, 100 milhões de uma empresa, o que ele espera da gente? Proteção. E nós não podemos incluir nessa proteção se ele perder um gerente, um funcionário, um motorista, qualquer coisa que o valha. Então, eu acho que o desafio está aí, a oportunidade está aí. Sincor São Paulo está acelerando bastante esse assunto nos eventos que a gente está fazendo, chamando realmente a atenção. Então, acho que era isso que eu tinha para colocar, e depois eu aguardo as perguntas, né? E olha aí, eu vendi Tóquio na campanha dele, mesmo ele sendo palmeirense. Olha só como eu sou bonzinho. Obrigado, gente. Obrigado, Boris. Olha, o pessoal está bem dentro do horário, hein? Obrigado, Boris. Vamos lá, Bernardo, por favor. Obrigado, Anderson. Primeiro, obrigado a você e a todo o CVG pelo convite. Vou pegar uma inspiração aqui no Lupa, que, aliás, conheci hoje, uma simpatia, Lupa, prazer te conhecer. Da mesma forma que você começou aqui falando dos colegas que fazem aniversário e nasceram no mesmo dia que o CVG, e depois no mesmo mês que o CVG, eu tenho a honra de falar que a Bradesco Vida e Previdência foi fundada no mesmo ano que o CVG, portanto, é da geração de 81, né? Assim como eu, por coincidência, também sou da geração de 81, mas o mais importante é o CVG e a Bradesco Vida e Previdência. Acho que meus colegas aqui foram bastante felizes nas palavras e me resta talvez fazer uma amarração aqui desses comentários. Primeiro, pegar aqui as palavras do Ricardo, né? O mercado até 2004 era um mercado basicamente de vida em grupo, né? Era um mercado que trabalhava com as 4 coberturas tradicionais de morte acidental, IPA e PD. E em 2005, a Circular 302 traz um novo marco, que abre um leque de possibilidades para o desenvolvimento do mercado. Eu acho que as seguradoras trabalharam bastante, foram muito felizes ao longo desses últimos 20 anos, criando produtos, criando soluções, cada vez mais soluções para utilização em vida, né? Depois o Koba falou bastante da catequese do corretor, o Koba e o Boris aqui, né, com ações de incentivo, ações de conscientização, falou de jornada, né? Eu acho que pegar o ponto final aqui do Boris, que é o meu ponto principal, Boris. Eu acho que agora a gente está naquele momento de oferta, né? Sendo muito franco, é o momento de oferta. Acho que a gente evoluiu bastante em produtos. Tem o que evoluir? Sim, mas acho que isso já não é mais a principal dor. A gente já evoluiu bastante em processos, até em conscientização das pessoas,
por conta da pandemia. Tem um novo concorrente entrando nesse jogo da distribuição, falando de proteção financeira. Então, acho que o corretor de massificado, pegando aqui o cerne da tua questão, Anderson, precisa se conscientizar na importância de oferecer. Eu vou falar isso usando um caso real aqui, não é de autoria minha, é do nosso presidente Ney Dias, que a maioria de vocês conhece. Ele falou o seguinte: em algum momento da carreira dele, ele identificou na carteira de corretores da companhia que ele estava à época, que tinha um corretor que se destacava em seguro de vida. Ele tinha, a partir da carteira de automóvel, a penetração média em seguro de vida era da ordem de 10%, 12% no máximo. E aí tinha um corretor que beirava os 40%. E ele foi conversar com esse corretor. Ele falou: poxa, o que você faz diferente dos demais que a gente não está vendo e que eu posso tentar estimular os outros a vender mais seguro de vida? Ele falou: poxa, eu tomei um soco no estômago. Como assim, tomei um soco no estômago? E ele contou a história. Qual é a história? Ele tinha um cliente de seguro automóvel que sofreu um acidente e veio a falecer. E ele, muito gentil, foi até o enterro do cliente, conversou com a viúva e virou para a viúva de uma maneira muito sensível e falou: olha, eu já entrei em contato com a seguradora para eles agilizarem a indenização do seguro alto. Eu, enfim, sou corretor dele há muitos anos, sempre fui muito amigo do seu falecido marido, então fiz questão de tomar essa iniciativa. E a viúva vira para ele e fala o quê? Olha, amigo do meu marido você pode até ser, mas corretor você não era, porque ele me deixou aqui com 3 filhos pequenos e sem um seguro de vida. Então vejam, a lead quente está na nossa mão, está na mão do corretor, né? E acho que uma última reflexão, quando a gente olha para os movimentos que o regulador tem feito, é notado que ele tem buscado inspiração em mercados em que talvez a intermediação seja um pouco diferente da nossa. Se a gente não tiver essa conscientização agora, né, do corretor como principal especialista no tema, eu receio a gente, muito em breve, ver a entrada de outros players na intermediação. Então, acho que o momento de abrir o olho para essa oportunidade, de novo, de receita adicional, de receita recorrente, de receita perene, principalmente, de um bom atendimento ao cliente, a gente não pode deixar passar, né? Muito bem, obrigado, Bernardo. Para a gente, então, aproveitar as perguntas, essas aqui são as que nós fizemos, são pré-estabelecidas, né, discutidas aqui entre a diretoria do CVG, e depois a gente parte para as outras que aí o público faz pelo QR Code. Essa vai, Koba, para você e para o Bernardo, a mesma pergunta. Então, na visão de vocês, quais são os principais vetores de crescimento do seguro de vida no Brasil? E qual o papel crescente dos canais massificados, exemplo, bancos, varejos, digitais, nesse avanço? Bom, eu costumo discutir que os avanços, sejam por onde for, independente do canal, são possibilidades, oportunidades de crescimento do seguro de vida. Então, se ele vem através do mundo digital, como o Boris bem disse, né, o corretor ele vai continuar existindo, mas ele precisa incluir inteligência artificial no processo dele. Na verdade, hoje tem que nascer com inteligência artificial, né, não embutir isso em processos. Quando a gente fala dos bancos, a gente falava, né, Boris, quando o CVG nasceu, os bancos vão dominar o mercado, né? E a gente sabe, tem espaço, né, Bernardo, para todo mundo, né? O Bradesco está aí há anos e contribuindo junto com a carteira de corretores. Agora, quando a gente fala da parte de planejamento financeiro, a gente encontra, e aí sem medo de ser feliz e citar, né, players importantes falando sobre uma distribuição além do seguro de vida, né, sobre proteção financeira de maneira bem completa. E aí vai envolver previdência, vai envolver investimentos e outras coisas mais. Mas eu acho que isso é benéfico ao mercado, né? Cabe a nós levar esse esclarecimento
para o consumidor final, e como a gente que opera com o seguro de vida, colocar a importância, a relevância do produto, e não é a substituição de um por outro, tá certo? Então, eu acredito assim, são importantes visões para que a gente continue evoluindo no mercado, e não excluir canais ou excluir competidores, né? Olhando também para o ponto de vista do crescimento de massificados, o dado que eu trouxe no início, 67% dos quase 50 mil corretores que a Toque opera, são corretores que já começaram a produzir seguro de vida, seja o PJ, seja o pessoa física. Então, o que a gente está fazendo? Inserindo pessoas novas, fazendo com que os que já atuam possam ofertar ainda mais, e eu concordo com você, Bernardo, essa questão da oferta, né? Eu já tive fóruns que eu fui falar de oferta, e teve corretor que falou, pô, você está dizendo que a gente não vende? Eu falei, não, muito pelo contrário, mas eu reforço muito um ponto, que nós, como seguradores, temos que ser, Boris, especialistas em corretores. Eu preciso entender as suas dores para eu poder te atender cada vez melhor. Mas o corretor, que é especialista de produto, ele vai vender sempre aquele produto. E eu, na verdade, entendo que o corretor de seguros, nessa história que o Bernardo trouxe, ele tem que ser especialista de cliente. Ele tem que entender toda a jornada, desde ali da criação, do nascimento, do casamento, né, da jornada dos filhos, o estudo, a faculdade, né, tudo isso tem que estar contemplado dentro de um estudo que só o corretor pode fazer de maneira ampla, com todo esse conhecimento, óbvio, né, Boris? Com auxílio hoje de tecnologia. E a inteligência artificial, um negócio que eu venho falando isso há alguns dias, né? Eu falo alguns dias, tá, Boris? Porque, de um lado, é assustador o que a IA está proporcionando. Mas é assustador. De um outro lado, abre um cenário que muitos de nós não temos mão para fazer tantas ofertas, né? E, diferente do que muitos imaginam, com qualidade. É uma abertura de portas, é um início de uma conversa, é um vídeo divulgado, é uma abordagem direta com um cliente, e às vezes ali tem inteligência artificial para trazer esse cross-sell, para trazer esse cliente que ainda não teve a oportunidade de ouvir algo sobre seguro de vida, né? Então, Mundinho, eu acho que a gente tem diversos canais de distribuição, diversos produtos para explorar cada vez melhor, ou seja, eu repito, a gente pode estar falando do mercado aproximadamente de 20% de clientes de seguro de vida, mas nós temos um universo, inclusive dentro desses 20%, de pessoas que estão mal assessoradas, com capitais menores, com coberturas insuficientes, tá bom? Acho que só dois rápidos comentários adicionais aqui do meu lado. Primeiro Koba falou, né? A gente cresce a 2 dígitos há muito tempo no mercado de seguros de pessoas, mas a gente não cresce a quantidade de pessoas protegidas. O que isso significa, né? A gente está vendendo para as mesmas pessoas. E aí eu compartilho um dado nosso, interno, da Bradesco Vida e Previdência, que tem seu lado luz e tem seu lado sombra, né? 27% do nosso prêmio de seguro de vida no passado foi em ação de upsell. Qual é o lado luz? Poxa, o cliente está aberto, o cliente já comprou, ele está aberto a fazer uma revisão da sua apólice. Agora, o lado sombra, né? A gente talvez tenha uma cultura imediatista que faça com que a gente busque as frutas que estão mais baixas no pé, né? Que a gente possa colher mais rápido. E nos impeça de construir uma nova carteira, um novo portfólio de clientes que vão performar, digamos, a médio e longo prazo. Eu acho que o segundo comentário, pegando o exemplo do Ricardo aqui, dos canadenses, né? O Brasil é um país em rápida pejotização, né? Se eu não estiver enganado, são 28 milhões de empresas, 9 milhões de MEIs, ou algo parecido com isso. A grande maioria das empresas pequenas e médias.
Então, se a gente não tiver solução para esse público, a gente não vai crescer, né? É óbvio que o individual tem um baita espaço, mas eu acho que o principal novo vetor de crescimento do nosso mercado é o segmento de PME, sem sombra de dúvida. Muito bom, boa dica. Essa agora então vai para o Boris e para o Ricardo. O que mudou na composição do crescimento entre canais tradicionais, corretor, e canais massificados? Há substituição, complementariedade ou criação de novo mercado? Não precisa me entregar assim de mais velho. Não, eu levo 10 na tua frente, eu não tenho vergonha não. Graças a Deus, estou batendo bem ainda. É difícil a gente não separar as coisas. Alô? Mas também a gente não pode não assumir a nossa responsabilidade. Se a gente não olhar de frente para fazer um projeto para realmente vender, esquecer todos os problemas aqui levantados, mas ser proativos. Há muitos anos atrás, eu acordei um dia meio, acho que o Corinthians tinha perdido, e eu coloquei em todas as mesas do escritório o número 1. E não era Brahma, não copiei nada da Brahma. E o pessoal ficou todo oriçado, o que é esse número 1, o que é esse número 1. E eu não falei nada. No final do dia, eu chamei todo mundo para uma reunião e eu mostrei que se nós aumentássemos 1% a comissão de tudo que a gente estava vendendo, e eu mostrei o resultado financeiro, era o que garantia o bom seguro de vida, o bom seguro de saúde, etc. e tal. Teve uma hora, pouco tempo depois, eu tive que parar a campanha, porque ficava já exacerbado. Então, não adianta a gente ficar na mesmice. Eu vou citar João Leopoldo Braco de Lima, não vende porque não oferece. Gente, vamos sair do gerúndio, vamos para a ação. Então, a solução está aqui. Tem produto? Tem produto. Claro, se eu falar do Prev Saúde, que até hoje não nasceu, se eu falar que o DPVAT indenizava bem ou mal muita gente, não adianta ficar chorando no passado. Então, o corretor precisa investir pouco, treinamento e produto para vender. E se conscientizar que isso é uma belíssima receita financeira, que isso provavelmente é a sua aposentadoria também. Amanhã ele pode vender a corretora e ficar com a carteira do vida, que não dá grandes trabalhos. Tem um dado que é terrível, eu não gosto muito de falar, mas hoje o Sincor São Paulo tem o seguro de vida dos corretores pequenininho, R$15 mil pela MAG, depois manda lá o crédito da propaganda, quem quiser mandar uma oferta melhor também sabe. E a maioria, a grande maioria dos corretores que chegam na idade do falecimento só tem esse seguro. Então nós temos um problema na raiz. Nós temos que falar, se é bom para mim, é bom para o meu cliente. Se eu um dia vou precisar, eu vou precisar. Então, esses argumentos são usados no consórcio, esses argumentos são usados na compra de um imóvel para renda. Todo mundo vai morrer, só não sabemos quando. Então, eu fico num raciocínio muito mais simples. Tenho o cliente que eu preciso fazer a proteção, tenho o cliente que eu preciso fazer o básico, tem a empresa que eu preciso fazer uma coisa melhor, porque tem uma diretoria, e tem o pessoal que tem um nível um pouquinho mais baixo, eu preciso ter produto. Tá. Alguém Lúcia... que quer comprar seguro de vida. A Lúcia pediu para avisar que a água, a bebida estão ao lado aqui do salão, para evitar que os garçons fiquem passando na frente de vocês aí, então fique à vontade, tá, pessoal? Boris, muito obrigado pela sua resposta. Entendo agora... não, vou... é verdade, Ricardo, me desculpe. É que eu ia falar um comentário aqui. É muito difícil ficar nessa posição aqui de mediador, porque às vezes a gente quer interromper, a gente quer complementar, e aí quem fica querendo dar palestra é a gente, né? Mas é muito difícil ficar aqui nessa posição, mas muito obrigado, Boris. Ricardo, por favor, quer que eu repita? Não, hipótese alguma. A minha ideia de dizer que era por idade é porque, na verdade, é o seguinte, um corretor de seguros talvez tivesse e teve mais propriedade de falar sobre esse assunto do que eu, apesar de eu já ter sido, quanto tempo? 25, né? Veja lá, eu acho que nós estamos discutindo duas coisas muito diferentes também.
Eu que sou oriundo de uma história independente, não bancarizada, eu faço uma pergunta: de quem é o aquário? A partir do momento em que você define de quem é o aquário, você começa a descobrir se aquela pessoa vai ter oportunidade ou não de se desenvolver naquele mundo massificado. No mundo aberto que nós estamos falando aqui sobre seguro individual, consultoria financeira, etc., etc., esse é um mundo onde todo mundo, e aí eu volto que eu acho que nós estamos, e já descobrimos isso, né, Bernardo? Nós estamos com um gap muito grande na população. Nós estamos com uma população lá em cima, classe A, B++, e aí tem um gap, e daí lá embaixo nós temos uma população que está fazendo parte da composição do massificado segurado, mas quando a gente vai olhar os produtos que eles estão comprando 80% assistência. Tem telemedicina, tem sorteio, tem chaveiro, tem não sei o quê, mas quanto é o seguro de vida? 13 mil, como era o DPVAT, 12 mil. Então, no final das contas, isso não é uma cobertura que efetivamente vai atender, não é um processo onde um corretor de seguros. Aí o Boris começou a conversa dele hoje, que me deu assim uma saudade daquilo, o tempo dos agenciadores. Eu não sei aqui quantos de vocês são dessa fase. Nós tínhamos uma empresa de agenciadores. Era status quo. Eu como diretor da empresa, eu ganhava possivelmente 1/3, 25% do que o meu melhor agenciador ganhava todo mês. Esse mundo acabou. Nós perdemos o status, essa operação que você ia na porta da fábrica, que a gente ia de empresa em empresa, mesa por mesa, falando com os segurados, isso tudo acabou. Esse mundo não existe mais, esse mundo caiu em desuso. Essa pessoa, muitas vezes, é de uma geração como a nossa, e a geração seguinte, ele já preferiu ser um consultor financeiro, tratar de investimentos, etc., dá muito mais status quo para eles. Então, veja, eu acho que nós estamos com uma dificuldade, nós discutimos isso muito, né, Bernardo? De formação de pessoas também que queiram fazer isso. Eu diria aqui que poucas são as empresas da área de vida que não estejam hoje com boa parte do seu investimento alocado em educação. Educação de quem? Do cliente? Não, nós estamos tendo que educar a nossa empresa mesmo, não é nem chega lá no cliente ainda. Logicamente que isso tem um efeito consecutivo no cliente. Então, eu acho que no massificado, ele não é menos importante, nesses últimos anos, a gente percebe que o massificado salvou a gente. Nós tivemos esse baque aí, esse ano passado, por esse erro crasso que foi feito com a Previdência Privada, que foi um erro que arrecadou 0 e tirou quanto da Previdência, Bernardo? 50 bilhões de reais da economia brasileira, não é da Previdência Privada, é da economia, dinheiro que estava lá, dinheiro sendo economizado, dinheiro de gente que tem cabeça e diz, vou guardar. Você dizer que vai cobrar um tributo sobre um dinheiro de gente inteligente, que sabe fazer conta e sabe se movimentar, isso não existe mais, isso é 3 séculos atrás, isso acabou. Então, veja, eu acho que quando a gente tenta pôr junto uma coisa com a outra e tenta, muitas vezes, convencer um corretor de seguros a ir para o ambiente do massificado, e aí eu vou dar o direito aqui, a tréplica aqui do Boris, eu acho que a gente também não está sendo tão justo com ele, porque talvez ele não tenha nem mão de obra, e aí a gente volta para aquela história. A inteligência artificial vai conseguir ir lá naquele cliente lá da empresa e, através da intranet, do celular dele, etc., vender como vocês vendiam, como nós vendíamos lá, corpo a corpo, cartão a cartão, a fila de cá assina que quer, a fila de cá assina que também quer. Lembra disso? Os que não quiserem ficam no meio, a fila de cá assina que quer, a fila lá. Assim que era o gerador fazia, e funcionava, e dava certo. E quando as pessoas morriam, ninguém lembrava que o sujeito do seguro, ele veio aqui, ele fez... Então, veja, eu acho que nós passamos uma fase, passado, não vamos chorar pelo leite derramado,
Só que a gente tem que se adaptar ao processo. Nós estamos vivendo um mundo onde a gente não pode pôr a culpa no Bradesco mais, porque hoje você tem banco digital, o sujeito vai lá com 2, 3 pessoas, monta um banco digital. Eu digo para vocês que o nosso maior cliente hoje de massificado é um banco que há 4 anos não existia. Então, as coisas estão acontecendo, estão se formando, e talvez aí o corretor esteja perdendo uma oportunidade de entender que o cliente dele não é só a empresa, não é só a pessoa, física. É esse mundo que transita no ambiente misto de financeiro, que aí envolve também um concorrente novo, o consórcio. O consórcio virou nosso concorrente. O consórcio ia acabar nos anos 80, virou concorrente agora nos anos 2020. Tá? É investimento, tá? Então, ok, não tenho nada contra, eu acho que é mais um produto, mais uma forma de você tentar proteger e poupar, e eu acho que tudo isso é muito bom. Então, a única posição que eu tenho é essa, eu acho que definir se massificado é de corretor, ou massificado não é de corretor, e produto individual indiscutivelmente, e aí eu vou bem de acordo com o Boris. Eu fiz um evento na minha casa assim, em 2019, um pouquinho antes da pandemia, e estava todo o grupo da Fenacor lá reunido, e tinha um grupo no outro lado, tinha assim, Fenacor para um lado e o outro grupo para o outro. Daí o pessoal disse, quem são essas pessoas? Corretores de seguro. Só que eles não se chamam de corretores de seguros, eles se dizem, não, eu sou credenciado da XP, eu sou credenciado do BTG, etc. Então, esse é um mundo que a gente não viu se criar, e que ele hoje é uma baita realidade no dia a dia e na matemática da gente. Mas o massificado é diferente. O massificado, eu pergunto, de quem é o aquário? O dono do aquário vai definir se é com corretor, sem corretor, porque no final do dia, para o corretor, cabe discutir algumas condições com a seguradora, etc., mas no dia a dia de estar com o cliente, vender, estar na ponta, então aí eu não sei como é que os sindicatos e a federação estão lidando isso em relação, porque muitos desses criaram suas cativas, né? Acabou voltando ao modelo antigo que era das cativas, né? Tá? Desculpe polemizar. Polemizou não, adorei de quem é o aquário. Tem muita assessoria, inclusive tem algumas corretoras especialistas em vida que estão fazendo esse trabalho, em algumas outras corretoras, prestação de serviço, de cross-selling. Então, o próprio corretor não consegue, essa empresa, assessoria ou esse outro corretor que é especialista em vida faz esse trabalho para alguns. Agora, a sua pergunta continua, né? De quem é o aquário? Alguns corretores recusaram esse tipo de trabalho. Enfim, aquário é dele, mas eu acho que vale a pena, muito a pena, ele investir nessa parceria. Quem não consegue fazer, né, sozinho. Obrigado, Ricardo. O aquário é muito grande, dá para dividir. Dá para dividir, sem dúvida. Olha os agenciadores aí. Pois é, que entram, né, para quem não quer dividir, né, quem não queira entregar o seu aquário ali para parcerias. Enfim, nós tínhamos aqui 4 perguntas, seria uma para cada um de vocês, mas devido ao tempo, eu vou ter que reduzir. Então, vou fazer uma para os 3 seguradores e finalizo, Boris, com você, que é uma específica para corretor, você é representante deles, então, pode ser? Aí fica a critério de vocês a classificação. Então, vamos lá. Como adaptar o posicionamento do seguro de vida para um público de canais massificados, muitas vezes menos educado financeiramente e mais orientado à conveniência? Então, fica para vocês aí, para os seguradores. Sabe onde? Eu acho que tudo passa por capacitação, por aculturamento. Anos atrás, como o Ricardo estava mencionando, você falar sobre o Ricardo e o Bernardo, né? As 4 coberturas, né? Morte acidental, IPD, IPA e tudo mais, era um cenário mais difícil, né? Para você abordar uma família, principalmente uma família no início da sua constituição, né? Eu acho que hoje isso passou a ter uma outra dimensão, tem amplitude. E quando a gente fala sobre massificados, esse primeiro caminho, a gente começa pelo nosso próprio mercado. Boris comentou que o Sincor tem lá os seguros com um valor que é insuficiente, a gente já sabe disso, mas é o primeiro passo. Então é a forma da gente tentar conscientizar e trazer as pessoas para a importância desses diversos seguros que começam assim, né? Então,
Tudo para mim é uma construção. Então começa por uma construção, começa por consciência, começa por aculturamento, vai por uma capacitação constante, vai por argumentos de venda. A gente, óbvio que tem que passar pela cobertura básica do seguro, né? O cerne da questão, mas todos os serviços, atendimentos que estão à volta do seguro de vida são tão importantes quanto para que a gente consiga mostrar para esse segurado que às vezes lá no passado o benefício dele era uma das piores, que era a invalidez, né? O restante nem era ele que usufruiria. Então, acho que um primeiro passo para massificado é conscientização. Segue para a gente continuar uma frequência de oferta, é aumentar, é aculturar, é não ter medo de colocar essa proposta na mesa dos clientes. Nem quero, não é nem polêmica, né? Aqui são ferramentas. A gente falar de uso de IA, óbvio que IA, nenhuma situação vai substituir pessoas, né? Corretores capacitados, gabaritados, consultivos para uma venda, mas é óbvio que ela vai abrir muita porta, ela vai colocar a proposta na frente de diversos clientes que sequer, talvez, abririam as suas casas, abririam o seu WhatsApp no mundo mais moderno, né? Para ouvir uma oferta, para ouvir uma conversa. E a partir dali, a gente começa a colocar muita informação na mesa, muita preocupação, muita reflexão para essa sociedade. Então, assim, é um caminho longo, né? Mas, de novo, tem muita coisa para se fazer, tem muita oportunidade, tem muito dinheiro na mesa, tem recorrência na venda para seguradoras, tem recorrência na remuneração dos corretores e tem recorrência de muita proteção de pessoas que hoje não fazem ideia da importância do seguro de vida. Acho que Mundinho e Koba, que eu adicionaria do meu lado, como o Boris falou aqui que o aquário é grande e dá para dividir, eu acho que a gente tem que se preocupar primeiro com o perfil do cliente, né? Tem o cliente da abordagem consultiva, da proteção financeira, alavancagem, planejamento sucessório, talvez ali o topo da pirâmide. Tem o cliente de solução mais simples, né? Você precisa aproveitar a jornada contextual. Tem um miolo aqui que é uma baita oportunidade de inteligência artificial para você misturar um pouco dos dois. A facilidade e conveniência de um lado com uma dose consultiva do outro, né? E adicione-se a isso, acho que esse perfil não é só a renda, né? Você tem que levar em consideração outros aspectos. Vou dar um exemplo aqui, em tom de brincadeira, mas, por exemplo, está aqui meu amigo João Paulo lá, mineiro. Mineiro é desconfiado, né? Não é razoável supor que a maior parte dos mineiros vai comprar de forma autônoma um seguro de vida. Ele precisa estar ali no cara a cara, correto? Então, é só uma brincadeira, mas para ilustrar que acho que tem clientes e clientes. O mais importante, como talvez o Koba falou no início, é você conhecer bem ele, né? Você ser um especialista em cliente. Você quem? Você corretor? Sim. Você segurador? Sim, né? Não é verdade que o cliente é só de um, o cliente é nosso. Então, no final do dia, a gente precisa... Quanto mais a gente conhecer, mais a gente vai poder atendê-lo bem, né? Acho que depois que o Koba colocou eu concordo que a inteligência artificial vai ser, sem dúvida nenhuma, uma ferramenta, e acho que o Bernardo posicionou claramente isso. Eu acho que nós temos que ter uma regra para cada mundo desses que a gente vai estar estabelecendo, mas para não fugir do massificado, eu acho que nós, no nosso sistema, nós vamos ter que começar a nos preocupar com a imagem que nós temos lá fora. Nós passamos aqui pelo pior momento que a gente poderia ter passado e transformamos o pior momento no melhor momento. Nós passamos por uma pandemia onde, pelo clausulado das apólices, nós não deveríamos ter pago, nós pagamos, que me conste, 99,9% das companhias que estão ainda em pé no mercado não deixaram de cumprir com nenhum real sequer daquilo que deviam. Nós atendemos toda aquela demanda que aconteceu,
E eu lembro quando o Diogo assumiu como CEO da CNSEG, eu peguei um táxi um dia aqui em São Paulo para ir na posse do Boris, tá? E no táxi ele falava, pô, eu era CEO lá das empresas de concessionárias de aeroporto e a gente não gastou R$1 sequer, e a gente pegava assim o porta-mala vazio de um avião e jogava uma vacina e dizia, as empresas estão transportando vacina do Covid de graça. Mentira, eles estavam empurrando no avião porque não tinham que pôr no avião, vinha vacina. E desde então, se vocês pararem para olhar, muito pouca gente falou quanto foi pago, para quem foi pago, onde foi pago, porque a gente tem medo de contar que a gente paga. A gente tem medo de fazer propaganda que seguro é bom, que seguro funciona, que seguro cobra prêmio, mas também devolve a indenização. Nós nunca fizemos, nós não fazemos praticamente nenhum lobby em governo. O regulador parece que navega contra um desenvolvimento e não navega a favor. Os discursos são bonitos, mas no dia a dia a gente não vê nenhum movimento que diga, nossa, que melhora que aconteceu, meu Deus do céu. Então, no final do dia, eu digo para vocês o seguinte, para educar a população, cada um faz o seu micro esforço, é micro. Eu faço, você faz, todo mundo faz. Mas se nós não fizermos um macro esforço, se a gente não for que nem o Beto, nosso maior concorrente, se a gente não for lá na novela da Globo, nem sei se existe novela da Globo ainda, mas seja lá, num programa de auditório, enfim, em algum lugar que tenha, e expuser lá que existe uma coisa chamada seguro, que é importante, que isso faz parte da vida das pessoas e que ninguém pode, como uma frase falando em Minha Vida Protegida, uma frase do Rogerinho Araújo, que todo mundo na vida tem que ter um seguro para chamar de seu. Não importa se ele está empregado, se ele está aposentado, ele tem que ter um seguro dele, que é aquele que vai resolver o problema na família dele. Então, se a gente não souber vender este peixe, se a gente não trabalhar em cima disso, a gente nunca vai chegar lá. Eu volto a dizer que as assistências têm cumprido um papel paliativo nisso, porque o sujeito compra um seguro de vida, leva uma telemedicina, leva um sorteio, leva não sei o que, e algum dia ele usa e diz, funcionou, deu bacana, ficou tal. Mas é muito pouco, nós temos que ser mais fortes, a nossa indústria é uma indústria pujante, nós não podemos ficar para trás e deixar isso lá para que alguém faça por nós, por vontade própria. Desculpe se dessa vez eu gastei mais. Não, tá tudo bem. O importante é que tá bom. Boris, qual a opinião dos corretores sobre esse segmento de vida, claro? Como valorizar esse canal de distribuição em frente à venda das apólices de auto e saúde, que são geralmente mais demandadas? Qual a opinião do Sincor sobre isso? Pergunta realmente complicada, mas... Capciosa. Mas eu acho que de solução relativamente fácil. Primeiro tem que comprar a ideia, tem que mudar. O mundo está mudando, nós temos que mudar. Se eu pedir uma cotação de seguro saúde na Bradesco, eu quero que ela me mande automaticamente um seguro de vida desse grupo. E eu vou ofertar. Se eu tenho lá um seguro de automóvel e alguém falou aqui do perfil do segurado, eu sei que carro é aquele, eu olho para o endereço do CEP, eu sei onde o cara mora, eu já tenho um ponto de partida para iniciar uma conversa, e o que ocorre muito no seguro de vida, não queimar a venda. O corretor, ele já tem uma relação de altíssima confiança. Rapidamente, uma vez eu fui num casamento, eu e a minha esposa, e chegamos no casamento, o pai da noiva, muito gentil, fez questão de me acompanhar até a mesa que estava reservada. Chegou na mesa, estava sentado lá o médico dele, que já tinha até operado o coração dele, já estava segurado, não fiquem preocupados. Estava o advogado, o contador e eu. Aí eu fui o último a chegar, não é como eu costumo chegar cedo, ele vira e fala assim, nessa mesa está a minha vida. A minha tranquilidade está nessa mesa, e é isso que o corretor tem que entender, que ele não está só vendendo, ele está protegendo. Tal. E também uma outra historinha, já é falecido, meu pai trabalhou muitos anos para esse senhor, um dia eu fui ofertar, e ele era um industrial, né, eu fui com um seguro bastante parrudo, tal. Ele ouviu, aí ele vira para mim e fala assim, você está me vendendo errado. E como ele me conhecia desde pequenininho,
e acreditem que eu já fui pequenininho, eu falei, tá bom, então, seu Maier, como é que tem que ser essa venda? Ele falou, fala para mim o seguinte, seu Maier, o senhor quer um terreno de, sei lá, 2, 3 milhões, eu não lembro quanto era, de presente? Eu falei, claro que eu vou querer. Mas tem 2 condições. Bom, quais são? Primeiro, você tem que pagar o IPTU do terreno. É justo, estou te dando um terreno, você paga o IPTU. A segunda, tem uma cláusula que você só pode usar o terreno depois que eu morrer. Então, é um olhar meio trágico, cômico, mas tem que mudar a conversa. Não podemos mais conversar como foi até agora. Então, eu acho que o desafio está na nossa mão, claro, com a parceria das seguradoras, do mercado, combater essas histórias perdidas, como eu falei, do Previ-Saúde, etc. e tal. Por que não acoplar realmente a venda, ajudar, empurrar o corretor realmente a vender e mostrar realmente essa evolução financeira? E o outro ponto que eu acho importantíssimo, e hoje na nossa estrutura de benefício nós temos 2 funcionários só para o Vida, fora o Saúde e Odonto. Às vezes, uma vez eu fui num curso de sucessão na Sul-América, e aí estou lá conversando, a Sul-América trazia filhos de corretores, etc. e tal. Tinha uma moça muito simpática, ela vira para mim e fala assim, você é amigo do meu pai. Eu falei, quem é teu pai? É fulano de tal. Eu falei, pô, Tatuapé. Claro, tal. Aí eu fui perguntar, e o que você faz da corretora? Eu cuido da inadimplência. Eu falei, mas é chato para burro, né? Não tinha coisa pior. Saí de lá, liguei para o cara, falei, você é burro. Você está colocando tua filha numa tarefa que qualquer um pode fazer, treina ela para vender vida, para vender saúde. Ela depois me agradeceu e ele me agradece até hoje. Então, nós temos que mudar o mindset, nós temos que mudar, dar uma resetada. Estamos num mercado novo, estamos num mundo novo, o corretor tem que estar novo também. Muito obrigado, gostei. Bom, agora já são as perguntas pelo QR Code aqui. Essa aqui, o Koba, vem para você. É do Ricardo Ciardella. Quais ações práticas poderíamos intensificar para aumentar a penetração / consumo do seguro de vida no mercado? Bom, a gente tem esse processo de inclusão das pessoas através da informação, da conscientização, da capacitação. Uma parte disso, eu acredito que a gente tem que fazer um movimento primeiro entre nós mesmos, seguradoras, corretoras, assessorias, mostrar os benefícios para os clientes, para os consumidores, da importância do seguro de vida. Então, aqui a gente tem, primeiro, processos o tempo todo de divulgação sobre o produto. Eu acredito muito, Boris, né, nas campanhas, porque alguns indicadores, eles mostram para a gente que quantidade de pessoas é importante. Então, eu monitoro o quanto cresce a minha carteira. O Bernardo trouxe um número, acho que logo no início, né? O quanto cresce a minha quantidade de segurados. E, às vezes, esses segurados, eles têm capitais insuficientes. E a gente vai fazer o upsell, obviamente, depois. Então, para mim, tudo é processo. Quando a gente fala da parte da seguradora, a gente está falando dessa conscientização, da capacitação, das ações de venda, das campanhas, para a gente proporcionar mais oferta, mais tranquilidade para os corretores. E quando a gente chega na outra ponta, para os segurados, para muitos deles, a gente desmistificar as necessidades. Então, tem muita gente que contrata um capital e acha que está super bem amparado, e o capital não vai cobrir um ano de faculdade dos filhos. Então, uma coisa é o quanto pode se pagar, outra coisa é qual é a real necessidade. E esse é uma trajetória, não tem como a gente resolver tudo de uma vez, né? A gente fala de uma época de 10, nós estamos falando aqui de 45 anos de CVG, que lá no começo as dificuldades eram imensas, né? E hoje, olha quantos painéis, quantas entidades que o tempo todo abordam o seguro de vida, né? O mais recente,
recém-inaugurado, Minha Vida Protegida, né, Tarantella? Mas são movimentos que, por mais que a gente diga, que a gente vai divulgando a cultura do seguro de vida, nós estamos criando movimentos novos e super importantes. Por quê? Porque ainda precisa muito mais. Então, acho que, Mundinho, aqui eu vou passar, porque são vários processos, mas começa da cultura. E aí a gente vai subindo, seja por upselling, seja por esclarecimento, seja por venda cruzada, né? Então, tudo isso vai contribuindo para que o nosso mercado cresça. Obrigado. Bom, estão me cobrando muito aqui, mas é a última, e bem rápido, porque pedi para o Bernardo ser bem breve, Bernardo, se você não se importar. Produtos massificados muitas vezes têm comunicação simplificada. Como garantir transparência e compreensão real ao cliente? Eu acho que a gente não pode ter medo de falar, nem de vender, né? Comparando assim com outros produtos do nosso segmento. Plano de saúde o cliente usa praticamente todo mês. Seguro alto, todo ano ele tem que renovar, né? Então tem lá o processo de nova cotação, avaliação da seguradora, subscrição se tiver tido alguma mudança no perfil de risco. Seguro residencial, idem, todo ano você renova, você tem lá a possibilidade de contratar uma assistência, uma cobertura adicional e por aí vai. E o seguro de vida massificado? Você não tem, né? Em geral, produtos de longo prazo, que você tem um contato no cliente no dia que ele entra e no dia que ele sai. Então, eu acho que a gente tem uma oportunidade de trabalhar nesse meio aqui, seja para estreitar relacionamento com o cliente, seja para avaliar se mudou o padrão de vida, a composição familiar, a composição de renda, e fazer um upsell, ou até mesmo dar um sell, né? Às vezes o cliente está super segurado, né? Eu costumo compartilhar um conceito que eu aprendi uma vez num curso, Boris, no ano passado, que ele fala o seguinte: quando a pessoa tem a percepção que um risco está muito perto de acontecer, sair aqui na Paulista ter o celular roubado, né? Ou bater o carro ali na esquina, ele tem a tendência de super segurar. E quando ele tem a percepção que um risco vai demorar muito tempo, está muito longe, ele tem a tendência de subsegurar. Então, acho que o Vida passa um pouco por isso, né? Por esse... está muito longe. Eu sei que vai acontecer. Mas vai demorar 30 anos, 40 anos. Mas um dia vai chegar, né? E se a gente deixar para acertar, né, na véspera de morrer, talvez a gente erre. Claro. O Silas vai concordar comigo e eu vou discordar só um pouquinho de você, porque nós temos que aumentar o seguro enquanto dá para aumentar, porque depois que já tem a pré-existência, ferrou. Então esse negócio dele aqui é muito político o que ele falou. Nós temos que se preocupar em aumentar enquanto o cara está bem de saúde, porque depois ninguém daqui quer aceitar. Mas se quiser saber se o cara realmente está bem de saúde, o Silas pode ajudar. Olha aí, depois você manda a comissão, viu? Tá vendo, Silas? Bom, muito obrigado a todos vocês, foi ótimo. Tínhamos ainda mais perguntas, mas decorrente do prazo, até do almoço, muita gente já está com bastante fome aí. Então a gente vai encerrar por aqui. Eu pediria que nós tirássemos uma foto aqui então, e eu devolvo para você, Lupa, a palavra já novamente. Obrigado. Bom, pessoal, som.
Pessoal, escutando? Som, melhorou. Pessoal, atrasamos um pouquinho, mas também com esse conteúdo, né, dos nossos convidados, dos nossos palestrantes, o tempo passa muito rápido para o tanto de conhecimento que eles têm. Mas a gente vai dar uma celeridade aqui para avançar, tá? Até porque o almoço está pronto já, né, Lúcia? E a gente vai poder se servir. Dando prosseguimento aí, a segunda parte, né? A gente agora vai dar as boas-vindas para a nova sócia parceira do CVG São Paulo. Então, eu tenho a honra de convidar aqui os representantes da BRIC, sócia parceira Tiago Paz, sócio e CFO, e Tiago Silva Mascarenhas, o Head de Marketing. Por gentileza. Bom, oficializando aqui Pessoal, por gentileza, um pouquinho. Só dando prosseguimento aqui. Então, conferimos a BRIC o título de sócia parceira por sua adesão ao quadro associativo do Clube de Vida em Grupo de São Paulo em maio de 2026. Então, mais uma vez, muito obrigado, Tiago Paz e Tiago Silva, né? Os dois Tiagos. Então, fique à vontade, um breve relato, um breve depoimento. Palavra de vocês, tá bom? Oi, pessoal, tudo bem? Todo mundo com fome, hein? Quase lá, prometo que vou ser rápido. Queria só agradecer ao pessoal da organização. Para a BRIC é uma honra estar numa data tão especial, nesses 45 anos. É muito relevante esse marco e para a gente também. A BRIC é uma empresa de tecnologia curitibana que já passou por 2 rodadas de captação. No ano retrasado, fez uma captação com o pessoal do Vale do Silício. Então, a gente está muito próximo da inteligência artificial, do que está acontecendo de boom. E como o Ricardo da Centauro falou ali, a nossa relação de seguro também vem de berço. Então, o Vinícius, que é nosso CEO, veio de uma família de corretores. A gente fala que ele foi alfabetizado lendo a pólice. Então, foi um momento em que a gente viu que o mercado de seguros tinha muito a agregar e a gente está muito feliz de estar ajudando esse mercado a crescer e ser revolucionado. O que a BRIC faz rapidamente, né? Nós queremos ser o sistema de inteligência artificial para tomada de risco para seguradoras. Na prática, o que significa? Eu ajudo os times de subscrição, sinistro e prevenção à fraude a automatizarem toda a esteira de decisão com inteligência artificial e com ferramentas específicas. Então, nós somos uma caixinha de ferramentas para ajudar os times de negócio. Então, eu tenho leitura de documento, eu tenho agentes de IA, eu tenho esteiras automatizadas que fazem a decisão acontecer quase que automaticamente. O Koba citou uma coisa ali que eu vou só parafrasear, que acho que não vai substituir a inteligência artificial não vai substituir necessariamente os humanos, mas o time vai começar a olhar para a experiência, para SLA, para redução de risco, para uma boa relação com o corretor. E a nossa tese é justamente essa: como que eu tiro o meu time que está no trabalho manual para agregar valor para a minha operação, para vender mais? Então, a tese do que a gente faz aqui na BRIC hoje. Então, queria muito agradecer novamente a experiência. Quem quiser saber um pouquinho mais das ferramentas que a gente tem lá, eu estou super à disposição. Obrigado. Bom, vamos lá. Dando continuidade aqui, nós vamos falar rapidamente, Mundinho. Alguns eventos que nós fizemos em 2025, muito rapidamente, né? O CVG foi atuante em abril, nós promovemos um treinamento da nova Lei do Seguro. Em maio, nós tivemos um encontro de grande relevância com a SUSEP.
Em agosto, nós tivemos uma mesa redonda sobre distribuição. Em outubro, debatemos o futuro da subscrição de vida. E encerramos o ano numa grande confraternização e premiando os profissionais na segunda edição do Prêmio Seguro Paulista. Além de promovermos também, em parceria com a FECAP, 9 cursos. Em 2026, já iniciamos um evento, o debate Mulheres que Protegem, abordando o papel do seguro no universo feminino e destacando a importância da proteção. Então, neste momento, eu chamo aqui ao palco para a foto oficial e para que a gente possa passar um breve resumo através de um vídeo da história do CVG. Nosso atual presidente Anderson Mundim já presente. Paulo Menberg, fundador e conselheiro, por gentileza, suba ao palco. Carlos Albino Vidal, fundador. Pedro Bacelar, fundador. Márcio Batistucci, conselheiro. Marcos Kobayashi, conselheiro. Maurício do Amaral, conselheiro. Ronaldo Megda, conselheiro. Silas Casarraia, conselheiro. E Paulo Marracini, sócio honorário. Por gentileza. Agora é o vídeo, né? Vamos lá? Vamos para a foto oficial primeiro e depois a gente passa o vídeo, tá? Só um minutinho. Muito obrigado a todos, viu? Vamos ficar um pouquinho aqui para a gente abrir um pouquinho para a exibição do nosso vídeo, que é muito rápido, e depois eu vou pedir para o presidente permanecer no palco, por favor. Pessoal, uma salva de palmas a todos que fazem parte, fizeram parte do CVG São Paulo. Muito obrigado a todos. Convido o presidente a permanecer no palco. História. Agora nós temos algumas placas em homenagem ao CVG São Paulo. Então eu chamo aqui ao palco o presidente do CSP de Minas Gerais, João Paulo Melo. Por gentileza, João Paulo. Pessoal, bom dia. Boa tarde já, né? Para o CSP de Minas é sempre um orgulho participar dos eventos que o CVG de São Paulo
promove, porque a gente tem o CVG de São Paulo aí como um farol desse mercado do seguro de vida no Brasil. E a gente fez 16 anos esse ano, e desde a nossa fundação, o CVG de São Paulo é nossa fonte inspiradora. Eu vou ler aqui os dizeres da placa. O Clube de Seguros de Pessoas de Minas Gerais homenageia o CVG São Paulo pelos 45 anos de atuação, reconhecendo sua trajetória de referência no segmento de seguro de pessoas no Brasil. Nesse período, o CVG São Paulo consolidou-se pela disseminação do conhecimento, formação de profissionais e estímulo à integração entre os agentes do mercado. Registramos nosso reconhecimento à relevante contribuição da entidade para o fortalecimento do setor e a valorização do seguro de pessoas como instrumento essencial de proteção à sociedade. Parabéns, Anderson. Para a entrega da segunda placa, homenagem ao CVG, eu chamo aqui o Fábio Magalhães, diretor da Bradesco Vida e Previdência. Por gentileza, Fábio. Boa tarde a todos. É um prazer participar desse momento histórico junto com o CVG. Como o Bernardo disse, iniciamos essa jornada juntos no mesmo ano, comemorando os BVP e CVG 45 anos. Uma história de sucesso é construída com trabalho e dedicação. Esta é uma homenagem da Bradesco Vida e Previdência pelos 45 anos do CVG São Paulo. Nesta oportunidade, ratificamos nosso compromisso de estarmos ao seu lado, provendo em parceria soluções para um presente e um futuro ainda melhor. Então, parabéns ao CVG São Paulo. Bom, vamos terminar aqui, apenas alguns recadinhos, né? Todo esse material, em breve a gente vai editar um vídeo e publicar na TV CVG, né? E é de conhecimento de todos o nosso Instagram, o @CVGSP. Então, quem ainda não acompanha nossas redes sociais, por gentileza, passem a nos seguir. E agora, né, presidente? Nós vamos chamar a diretoria para tirar uma foto. Então, por gentileza, toda a diretoria do CVG São Paulo, por favor, subam ao palco para tirar uma foto. E após essa foto, já estamos liberados para o almoço. Quero aqui ratificar o nosso agradecimento a todos vocês por essa pauta importantíssima de hoje. Muito bom rever os amigos. Então, um excelente dia, um ótimo almoço. Muito obrigado. Agradecer ao Paulo. O Paulo é que bancou tudo isso aqui para nós, que é o financeiro CVG, né, Paulo? Muito obrigado.
Música